Bom, hoje eu recebo aqui um grande amigo, uma pessoa também que eu conheci através do esporte, né? Eu acho que isso aqui é um tema importante que eu trago sempre para a mesa. Eu acho que o esporte cria conexões incríveis e verdadeiras. Eu trago um cara que tem uma importância para mim. Hoje, inclusive, a gente está fazendo um projeto junto, né? É um cara com muito conteúdo. O João de Castro, o grande fundador do maior evento de water sports do mundo, né? A gente está tendo o privilégio de estar hoje conectado nesse projeto e ele pessoalmente aqui comigo, nosso projeto aqui do Pura Connection. João, obrigado, irmão. Sempre agradeço muito pelos convidados, pela energia, né? Assim, de estar de certa forma colocando a energia aqui nesse projeto, né? De uma maneira muito sincera, muito valiosa pra gente. E o tempo também, né? A gente sabe o quanto o nosso tempo é precioso. E ter você aqui presente aí, compartilhando um pouquinho das suas experiências de visões, que são muito importantes. A gente estava aqui trocando ideia aqui antes, você falando um pouco sobre isso, né? Assim, como é que você construiu algumas coisas, seus pensamentos. Enfim, e você é um cara, acho que fora do normal, né? Assim, um cara para criar o que você criou, né? Independente se ganhou muito dinheiro ou não, né? A gente às vezes fica medindo as coisas, né? O sucesso por isso. E eu chego à conclusão nessa fase de vida que eu tô, que o dinheiro não é o mais importante. Às vezes ele é importante para a gente viabilizar certas coisas, mas não é o mais importante, né? Então, assim, eu acho que a harmonia de vida, né? Você conseguir realizar projetos que são sonhos, né? Você tá ligado com seus valores que você acredita, crenças, enfim, isso eu acho que é mais importante, né? De tudo, e você é um ótimo exemplo disso aí, né, cara? Você é um cara que tem, inclusive, essa calma, parece um monge, né? Um cara que lida com muitos problemas, porque a gente sabe, né, assim, nesse meio de eventos, nesse meio de negócios, nesse meio de marca, né, o quanto a gente lida com pessoas e junto problemas. E quanto mais o nosso negócio cresce, maior o problema. E você é um outro cara assim que dá um exemplo, né, nas soluções. Eu vou até lembrar depois aqui de uma experiência aí que a gente teve junto. Mas enfim, obrigado, irmão. Essa introdução aqui mais longa, mas enfim, para um cara que vale a pena aí essa consideração. Pô, agradeço o convite. Fiquei honrado. A gente agora acabou de escutar um áudio de uma outra pessoa, amiga sua, que ele fala assim, pô, eu não sei o que eu tava fazendo aí, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui, mas se você escolheu bater papo comigo, eu tenho certeza que é porque o papo vai ser muito bom pra mim, pra você e para quem ouvir. Com certeza, cara. Eu acho assim, eu acho que você é um cara de muito conteúdo, como eu falei, né, cara? Eu acho que independente também, eu acho que talvez você seja um cara que esteja por trás, né, de um evento que eu acho que é muito conhecido hoje, principalmente na atmosfera dos esportes de mar, né? Mas um cara assim com uma sabedoria, com uma experiência, né, e com uma visão muito ampla de vida, né, que eu acho que essa é a grande importância aqui do nosso programa, né? Assim, independente se as pessoas são super conhecidas ou são celebridades, a intenção é colocar aqui um pouco na mesa, né, e mostrar para as pessoas, né, de uma forma despretensiosa, né, só chamando pessoas e mostrando as experiências de vida, né? Acho que isso aí a gente de certa forma traz informação que é válida, principalmente para o mundo de hoje, né, cara? A gente tem tantas informações de tantos meios de comunicação e tudo fica tão confuso, né? Então acho que uma troca sincera como essa nossa é muito importante. É, você vê os podcasts, né, que eles acontecem hoje aos montes, né? Boa parte, no meu entender, do sucesso é porque as pessoas querem conversar, né? Sim, E querem participar de conversas, né? Querem sim, ouvir pensamentos, né? E às vezes não acha o caminho certo, às vezes a gente vive num mundo tão controverso, de certa forma, o que é compreensível, mas não dá para concordar, egoísta, né, egóico, sim. e você simplesmente sentar, eu vejo os podcasts, demoram horas, né? Horas. Você só está preocupado em conversar, em bater papo, em Sim, trocar, né?
Sim. E isso é uma delícia, André. Fazer isso é uma delícia. Seja sentar e conversar sobre trabalho. Eu acho que boa parte do que eu sou é porque eu nasci, fui criado numa família, por uma mãe principalmente, né, que foi quem segurou a onda toda, a vida toda, por uma pessoa que adorava conversar, adorava ouvir, adorava mudar de opinião, né? Uma mãe rigorosa, nascida em 1922, criada naquela época super rigorosa. Eu tive uma criação rigorosa e você vê, ela nasceu em 22, eu nasci em 66. Para aquela época, ela me ter com 40 e poucos anos era algo bizarro. Sim. E olha o quanto o mundo não mudou, o quanto não ficaram diferentes essas duas gerações, a dela para a minha. Sim. Então eu tive que conviver e entender pensamentos e maneira de enxergar o mundo e as pessoas muito retrógrada, muito lá de trás. Sim. E ela se deu a sagacidade que muitos dos antigos não tinham de se permitir a evoluir e enxergar o mundo muito mais à frente do dela, que era o meu. Então eu acho que isso, talvez, né, em boa parte do que sou eu hoje, né? Eu não acho que tem certo e tem errado, que tem pessoa que esteja certo e esteja errado. Procuro sempre entender todo mundo e olhar com os olhos delas, né? Não, legal você falar isso. Eu acho que tem uma coisa também, um valor importante, que eu acho que é um valor, inclusive, que você traz para dentro do seu negócio, que é um valor de família, né? Assim, essa conexão familiar, né? E a gente sabe o quanto isso é importante para nossa vida, né? E a outra coisa é isso que você falou também, de estar aberto, né? Assim, a gente não, talvez não exista essa rigidez do certo ou do errado, né? Existem visões e as visões são atreladas às crenças e valores de cada um, e a gente tem que respeitar e tentar colocar na mesa, né, cara? Você mesmo, a gente estava falando aqui antes, você faz um programa que traz debate, né? Para debater um assunto, ouvir todas as visões. Isso é muito importante também, né, cara? E hoje, como você toca um canal de mídia também, é um canal forte dentro do teu projeto, né, cara? Eu acredito que vai crescer muito, porque, de novo, né, é algo que traz uma verdade, que traz pessoas de verdade que vivem, né, uma vida ali de escolhas, de crenças, de valores atrelados com questões, inclusive, que eu costumo falar, né, cara, aprendi isso com um grande amigo meu, um mentor, reptiliana, né, assim, que liga com nossa essência, né, assim, que é essa ligação, que como a gente começou aqui introduzindo, essa ligação com o esporte, né, com a natureza, né, então, acho que esse projeto que você toca traz muito essa ligação, essa conexão, né, que eu acho que é super importante, inclusive, para os tempos de hoje, né, em que a gente sabe o quanto a gente acelerou, né, na questão de informação, na questão tecnológica, né, e isso tem um custo. A gente está vendo esse custo chegar a cada dia, a gente que está mais ligado também nessa questão de saúde, né, a gente vê como os casos de depressão, de ansiedade, né, e até de suicídio, que é o pior de todos, aumentaram, né? Muito, né? Por essa questão de uma conexão intensa de informação, e às vezes até muitas das vezes, a gente até entende, né, cara, até uma questão comercial, muitas das vezes gerando medo, gerando pânico, né? E eu acho que você criou um negócio aí que é quase um remédio para isso tudo, né, cara? Assim, e a gente estava falando um pouquinho antes, eu acho que tem a ver até com o meu projeto também. Você é um cara que sai fazendo, não mede muito, né? Assim, se isso o que vai acontecer lá na frente? Eu tive a vontade, o desejo de fazer, eu acredito, eu vou realizar, né? Eu vou fazer de tudo, e aí talvez depois entra uma questão que é disciplina, né? A seriedade, a energia que se coloca, enfim, para realizar as coisas. Porque também muitas pessoas sonham, né? Mas nem todo mundo consegue colocar o sonho em prática. Você é um cara que está sempre colocando, sempre fazendo, e às vezes coisas, fala, pô, como é que o João consegue fazer isso, né, cara? E muitas das vezes a gente entendendo melhor, porra, praticamente sozinho, né, cara? E o praticamente sozinho, André, é paixão. Literalmente. Legal. Por mais que se sofra com todas as... com todo o ônus, né, de você ter, como você falou, comandar um festival como a Aloha Spirit, por exemplo, e outras tantas coisas que eu tenho na minha vida que são desafios, relacionamento, né? Sim. Relacionamento, eu digo, me relacionar com pessoas, todas elas, né? Todas. Seja com a família, seja Sim. amigos, não sei o quê. Sim.
Então, a partir do momento que você entende isso, que você entende a dureza disso, né, que vai ser difícil, porque, pô, quantas pessoas não pensam diferentes, não agem diferente, não pensam sobre você de maneira diferente, né? Sim. Praticamente, a maioria vai errar sobre você, fazer um preconceito, né? Sim. Quem é esse cara, né? Então, a partir do momento que eu passei a aceitar isso, foi que o evento começou a crescer. Porque o evento tinha que tomar decisões que agradasse a todos. E a partir do momento que você entende que as pessoas são diferentes, muito críticas ou pouco críticas, muito certas ou muito erradas, né? Muito doadoras ou muito egoístas, e somos todos nós assim. Você aceita isso e passa a saber como lidar com essas pessoas, não tem como você não crescer o seu ciclo de amizades, não tem como você não crescer o seu negócio, né? Não tem como você deixar de ter coragem de ousar e de crescer, porque você pensa dessa maneira, você fala assim, cara, eu vou fazer para todos, e eu sei que o que eu fizer vai ter gente elogiando e criticando, vai ter gente torcendo contra e gente torcendo a favor, mas é para todos eles que eu estou fazendo isso, né? E é troca. Sim. Porque eu quero eles, eu quero os que me criticam, ou eu quero os que não estão gostando, porque cada comentário que ele fizer ali, que ele criticar, eu vou conseguir, primeiro, apurar. Não, isso aqui não tem valia, né? Sim. Vamos deixar esse comentário hater de lado, né? Sim. Agora, esse comentário crítico, ele é muito bom, deixa eu analisar ele. E após a análise, você fala assim, não, esse cara tá viajando. Ou após a análise, você fala assim, caramba, ele tem razão. E aceitar que os outros podem ter razão e que você pode estar errado, né? As pessoas podem criticar, as pessoas podem dar opinião e você pode mudar o quanto você quiser. Então, no resumo de tudo, isso é que me faz ousar. Isso é que faz com que eu seja apaixonado, principalmente por esse evento que eu realizo, entre outros tantos, né? Isso é que me faz transbordar para o Aloha Spirit aquilo que as pessoas que trabalham comigo no Aloha Spirit acabam sendo assim ou se transformando em pessoas assim, que transbordam gentileza, que transbordam servir, né? Sim. Transbordam sorriso. O cara tá indo lá, ele quer sair de lá com uma experiência incrível. E é o que a gente vai fazer por ele, né? Independente de quem seja e como ele pense. Legal. Muito legal essa coisa da aceitação, né, cara? Essa questão de você aceitar é uma coisa difícil, às vezes, do ser humano, né? Se colocar numa situação, às vezes, difícil, né? E que, às vezes, a gente nem acredita. Pô, mas eu não penso igual esse cara, mas eu aceito, né? Como ele tá enxergando. Né? Então, isso é até uma maturidade quase samurai. Por isso que eu falo assim, porra, o João parece um anjo. Eu vou te falar de uma experiência. Até me corrige, cara, que eu posso estar, como já faz muito tempo, posso estar até me enganando, assim, mas... rolou um evento em Brasília que eu acho que foi o Aloha, que fazia parte da etapa do Brasileiro. É isso? Acho que sim, acho que deve ter tido um ano que teve Brasileiro assim, em Brasília. Porque esse insight veio na minha cabeça, cara, porque foi uma experiência assim frustrante, ao mesmo tempo engraçada, e no final, cara, foi uma aceitação. E eu acho que você, eu tenho quase certeza que era você. De novo, isso já faz um tempo. Mas foi o seguinte, eu nessa época aí, cara, eu tava nessa coisa de competir no stand-up, né, assim, porque, enfim, a minha turma, né, assim, tinha um movimento, né, de uma galera que, quando o stand-up começou a chegar, a gente, né, de curioso, começou a praticar, né, eu sempre gostei muito do surf, então, assim, a remada de distância não era meu negócio, mas tinha um lado legal ali que eu acho que é muito legal, inclusive hoje, vários, né? Mas um principal ali pra mim, que era, eu entendi que aquilo ali era um trabalho físico muito diferente, muito importante. Outro dia eu vi um cara, um treinador americano, ele falando, cara, o stand-up é um dos esportes mais completos que existem. Para você trabalhar o corpo todo, porque você está trabalhando o equilíbrio, está trabalhando o braço, está trabalhando o core, né, que é muito importante, perna. Enfim, então aquilo ali me instigou. E aí eu comecei naquela coisa de brincadeira, vamos participar, e comecei ali a me dar bem ali nos primeiros campeonatos, muito amador.
E fiquei naquela categoria mais amadora de todas, né? Que era nem lembro muito como é que chamava. Tinha o mas era Sup aquele, Surf. era o tinha... exatamente, era o É. Sup Surf Race, né? Isso. Que era as pranchas que não eram pranchas específicas para corrida, né? Né? As races, mas eram pranchas maiores que a gente fazia uma prova de corrida com elas. E eu comecei a participar desse negócio. E aí, Campeonato Brasileiro, inclusive em algumas cidades do Brasil, eu comecei a ir também participar, porque começou a existir o ranking, né? E eu comecei a disputar ali pelo ranking. Enfim, tentando resumir a história, fomos para Brasília, o Américo, lembra? Aquela galera toda, Bezinho, enfim. E eu tava indo bem na prova. Eu não lembro se eu tava em primeiro ou segundo. Eu acho que eu tava em segundo. Eu tava disputando com um garotão que sempre chegava comigo nos pódios. E era o cara que eu tava brigando no ranking ali comigo. Ele tava em terceiro. Eu tava indo bem. Cara, eu acho que faltando uns 200 metros pra chegar, meu remo quebrou. Bom, partiu no meio. E eu fui remando, deitado. Esse cara me passou, né? Mas eu acabei chegando lá em terceiro, deitado remando. E aí eu lembro que eu cheguei, eu acho que eu tenho quase certeza que era você. Eu falei, porra, irmão, cheguei em terceiro, mas cheguei. Aí você falou, pô, cara, desclassificado. Não tem jeito, porque tá na regra e você tem que passar em pé. E assim, da forma que foi falado, assim, cara, eu falei, meu irmão, porra, tá na boa, tá ótimo, né? Assim, já foi uma experiência incrível, mas assim, tô falando isso muito porque assim, a forma como você resolveu aquele problema ali foi muito natural, assim, foi muito tranquilo, né? Essa tranquilidade sua ali, né? Dessa forma de passar e aceitar as coisas, acho que deu ali. Eu lembro muito disso ali, que eu, porra, meu irmão, podia ficar um chato ali reclamando. Eu lembro até que você riu, achou engraçado, enfim, assim. Porque realmente foi uma situação muito engraçada, né, cara? Não sabia nem como é que eu não sabia o que fazer na hora, cara. Porque sabe, tem uma coisa, eu não lembro se fui eu, se foi o evento, porque assim, já tive tanto, a gente já rodou muito, né? Pô, tem 12 anos, mais de 50 edições, Salvador, Brasília, cidades do Rio, de São Paulo. Mas você falando dessa situação, se fomos nós que nos encontramos ali, eu consigo me ver em várias outras. Porque naquele momento você está lidando com toda a emoção daquela pessoa, né? Sim. Você imagina, você fez a prova inteira, nos últimos 200 metros quebrou o seu remo. Né? E você usou o único mecanismo que você tinha, deitar e finalizar. Né? E existe algo na regra que diz, não, tem que passar desse jeito, não pode ficar ajoelhado na prancha no máximo 5 remadas, depois tem que voltar a ficar em pé, etc. Que é algo que se você quebra, você acaba abrindo precedentes para mais um monte de gente falar assim, não, mas você está errado, o teu regulamento diz isso. Sim. Só que e isso acontece aos montes em cada uma das edições. Me imagino. Quando você vai falar com as pessoas, primeiro, eu já tenho essa vantagem, que eu sou tranquilo, né? Graças a Deus, né? E eu já vou com essa consciência de que eu consigo entender o que é aquele momento para a pessoa. Ela está decepcionada. Ou com um evento que realmente foi culpado e fomentou ali algum prejuízo na classificação desse atleta, ou ele falhou com ele próprio, né? Ou um equipamento quebrou, né? Anyway, se é A ou se é B, ele está decepcionado. Então ele está num momento muito sensível, que se você não entender isso, não souber conversar com ele naquele momento, você desanda a coisa muito mais, né? Aí você deixa de ter do espírito aloha, né? Exatamente. Então, tipo assim, cara, vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia. João, o som não sei o quê, pô, fulano tá querendo que você assine o contrato. Agora eu tô aqui com ele. A minha matéria-prima é gente. A minha matéria-prima é quem pagou para estar lá. Então, eles são, para mim, prioridade. Né? E sem falsidade nenhuma. É isso. Eu sei. Né? Quem trabalha comigo é isso. Eu sei que é isso. Sento e se precisar conversar 1 hora para resolver, eu converso 1 hora para resolver. Legal, João. Não, muito legal. E porque, de novo, assim, eu tive essa experiência e foi uma experiência, aquilo que a gente fala, cara, ficou marcado isso. Né? Porque, realmente, foi um momento frustrante, mas que, no final, acho que da forma como você recebeu ali, porra... assim, caramba, maneiro, assim, a energia do cara, né? Eu achei que eu fosse enfrentar uma dificuldade, uma discussão ali, porra,
porra, foi resolvido de uma forma muito clara e muito tranquila. E aí eu fiquei amarradão, curti o resto ali do evento, né, com todo mundo, que eu acho que isso é uma outra coisa legal, né, assim, que é muito mais do que um evento hoje. Acho que é uma experiência como um todo, né, e eu acho que você sempre se preocupou com isso, né, cara. E hoje a gente, inclusive, naquela conversa que a gente estava tendo antes também, né, assim, o quanto você consegue ter esse dom de sentir as coisas antes, né, e sair fazendo. Então hoje se fala muito em negócios, em marcas, né, assim, da importância da experiência, né, dentro de novo dessa questão do mundo cheio de informação, cheio de desconexão ao nosso lado mais natural, mais instintivo. Você está criando um evento, cara, que joga o cara para esse lado, uma desconexão, né, do que talvez nos tire de uma presença do agora para uma conexão, né, íntima, quase de um autoconhecimento, cara, né? E não só isso, de uma questão tribal também, porque é onde você junta pessoas de uma forma muito sincera, de novo, e verdadeira, e que acaba ali exaltando valores como amizade, né? Assim, troca de energia, assim, de uma maneira muito, de novo, assim, natural, né? Assim, então, o que você faz, de novo, foi uma questão de visão, lá na frente enxergar isso e colocar isso. Hoje você tem como a gente falou aqui na introdução, o maior evento do mundo. Né? Eu acredito em competência e eu sei que você acredita nisso também, em energia, né? Quando eu falo, muitas vezes eu já falei que o Aloha Spirit em determinado momento ele tinha vida própria, ele é que foi mostrando para mim para onde ele queria ir, para onde ele devia ir. Eu falo muito da questão energética, sim. Sei lá da onde, de quê, de qual Deus, de qual, né? Mas é engraçado, só te cortando rapidamente, porque você falou energia, né, cara? E eu lembro até de um trabalho que eu fiz. E a gente sempre fazia umas convenções a cada coleção. E, enfim, a gente estava se preparando para uma convenção e eu lembro de uma referência, de um vídeo que a gente viu de uma CEO de uma grande marca. E ela falando, cara, da importância da energia. E que poucas pessoas falavam, né? Principalmente nesse mundo corporativo, não se fala muito em energia, né? Mas era uma coisa muito importante para o negócio. Principalmente quando é um negócio, como você falou, que envolve gente. Por quê? Traz para esse nosso lado mais interno nosso, né? O lado mais reptiliano do ser humano. Você estar bem energizado, ele atrai coisas boas. Nossa, que frase chavão. Mas ela deve ser prática de ontem até a eternidade. A gente tem que entender que isso é verdade, né? Sim. Vamos dar aqui um exemplo besta que eu escuto muito, mas é que é muito louco. Você se separa, né? Aí você fica ali na tua fase de fossa. Aí quando você fala assim, não posso ficar aqui, né? Eu vou sair, você bota lá uma roupa bacana, um perfume, vai para o melhor lugar, onde tem umas gatas, né? Onde tem uns gatos, no caso das mulheres. E, cara, você não pega ninguém nem olha para você, né? E aí, chega num determinado momento, muito lá pra frente, que você começa a sair e fala assim, nossa, tá todo mundo me azarando, o que tá acontecendo, cara? Né? Eu não mudei, meu rosto não mudou, meu jeito de ser não mudou, não sei o quê. Energia. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso pra mim, falou assim, cara, quando você força a sair, você ainda tá triste, você ainda tá magoado, sabe? Por mais que você tente ali fazer um sorriso, não sei o quê, chegar com um papo, você acha que o teu papo tá normal, mas não tá. O tom de voz não tá, sabe? A energia não tá legal. Quando você cura a cicatriz, que você tá com vida nova, você tá feliz, essencialmente, na essência, você tá alegre, você tá comunicativo de uma maneira diferente, a sua forma de você gesticular, de você se postar, né? Sim. Tá diferente. E tudo isso é um conjunto energético que a pessoa fala assim, nossa, que coisa boa que eu tô sentindo em relação a essa pessoa, né? Sim. É porque você tá com energia boa, né? Sim. Então, se você vai pro teu trabalho, né, com energia baixa, cara, e eu já fui, confesso que eu já fui, em poucas vezes, né? E é incrível que acontece um monte de coisa
assim, em cadeia, que são coisas que não estão acostumadas a acontecer e acontecem de errado. Sim. Quando você está com energia em alta, dá aquele... Porque evento, né, não é plano A e B, é plano A até Z, né? As pessoas não veem, mas vai acontecendo cada coisa bizarra que você fala, cara, eu não vou acabar esse evento. E acaba. Mas você acaba porque tá todo mundo com energia boa, todo mundo correndo atrás, todo mundo um tampando o buraco do outro, às vezes até atleta, sabe? Então, isso é o que move. Eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim, estou dividindo, mas eu vivo bem com isso para mim, para essa regra, né? De que a tua energia tem que estar boa. Você quer evoluir? Você quer que as coisas melhorem? Você quer ter mais facilidade de compreensão do ser humano, né? Você quer que o outro lhe compreenda melhor? Energia tem que estar boa. Você tem que estar tranquilo, tem que estar bem. Vou até te fazer uma pergunta, já que você entende que isso aí realmente é uma coisa muito importante para nossa vida. Como é que alimenta essa energia? Acho que isso é uma coisa importante, né, assim, para as pessoas, né? Entender, primeiro, que isso é importante, como você está falando. Depois, como é que eu faço no dia a dia para que eu cuide disso, né? Eu acho que tem uma resposta para isso. Quando você consegue tomar uma ação de energia boa, vou falar em relação a outra pessoa, que você consegue realmente falar, opa, olha o que eu tive de volta, vira um vício, né? Vira algo natural. Porque o que você ganha de volta quando você tá com energia boa, consequentemente energia boa, você trata os outros de uma maneira muito bacana, né? Seja simplesmente exibindo luz, sorriso, ou compreensão, ou palavras legais. Então, o que anima a gente e o que alimenta a gente a seguir na vida sempre com uma energia boa? Porque tem problema, tem BO, tem conta para pagar, né? Tem gente que não paga, tem você que tem que pedir um prazo maior, tem problemas. Mas o que alimenta? Cara, o que você recebe da outra pessoa quando você é gentil com ela, quando você tá com energia boa, o sorriso, o abraço, né? Outro dia eu tava falando com a Noa, minha companheira, pro resto da minha vida. Falei assim, cara, eu sou uma pessoa que quando eu cumprimento homens e mulheres, eu cumprimento abraçando. E você vê que às vezes até tem gente, eu respeito, que tem um hábito assim, às vezes você fala, cara, tudo bem? Aí vai, eu já quero dar aquele abraço, quando você vê que o cara vindo meio de lado assim, um caso ou outro. Sim. É porque é o tipo de pessoa, não gosto tanto de ser, né, gringo. Lá fora tinha muito isso, o João brasileiro, amigão, chegava lá, os caras, tipo, meu, até que ficava assim, né? Mas quando você abraça, eu abraço homens, amigos, mulheres, amigas, eu abraço todo mundo. E isso é tão gostoso, porque é uma transferência, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É uma transferência de energia tão boa quando você conhece ou quando você não conhece alguém. Sim. Chegue numa festa, seja apresentado para alguém e cumprimente essa pessoa. Oi, como que vai? Muito prazer. Eu cumprimente essa pessoa com um sorrisão. E aí, tudo bem? Prazer, João. Mudou tudo dali para frente. Né? Então, são observações que eu fiz. Não é que eu devo escrever um livro porque eu estudei tudo isso. Não, são as observações que eu fiz e que farei ao longo da minha vida, né? E que tudo fica melhor sendo desse jeito, cara. Sim, você, e mal ou bem, cara, o evento, né, eu gosto agora, a gente está chamando de marca, né, porque eu acho que vai além do evento, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, né, o quanto ele abre em oportunidade de braços ali, né, o que você criou, que é o Aloha Spirit, ele tá ancorado em um espírito, né, e esse espírito é uma energia, né, assim, todo esse movimento, ele é um movimento energético, né. Você pega, por exemplo, quando eu dei o nome de Aloha Spirit, eu sabia a responsabilidade que eu tinha que ter para cuidar desse nome. Porque você não vai pegar uma palavra Aloha, né, que tem todo aquele significado para as pessoas da origem da palavra, né? Povo havaiano ali, descendente dos polinésios, etc. Então você tem essa palavra que tem um significado muito forte para eles. Você traz para um evento no Brasil e deixa o circo pegar fogo, dane-se, é porque o nome é bonito, é havaiano, Aloha, e com isso eu já tô ganhando muito, né? Não, cara, você tem que cuidar. Porque seria um desrespeito você pegar uma palavra lá do outro lado do mundo, né? Sim. Que tem um significado tão forte para essas pessoas e simplesmente trazer para cá e não seguir esses preceitos. Então eu sabia que eu seria competente para conduzir isso, e cada escolha dentro do Aloha
nesses 13 anos, de verdade, sem mentira nenhuma, foi sempre muito pensada. Eu tive teve coisas que eu tive que dar passo para trás, que eu achava uma ótima ideia, mas que conflitariam com a questão do nome, com a questão do que representa realmente o evento, do que ele se propõe querer trazer para a pessoa, né? Ah, vamos colocar isso aqui vai trazer mais não sei quantas pessoas inscritas, espera lá, mas isso daqui é o DNA. Sim. E se vier todo esse mundo de gente para cá, que talvez nem seja o DNA do evento, nós vamos ter que trabalhar muito mais e talvez a gente comece a falhar em alguns setores e não atender tão bem todo mundo, esses que vieram e os que já estão. Poxa, mas olha a receita. Não, então deixa para lá, não vamos trazer. Vamos continuar a coisa aqui com qualidade e vamos crescer de uma outra maneira. É legal porque isso aí exige uma outra coisa, talvez, e aí você, eu acho que um outro valor que eu vejo em você, que é a coragem, né? Assim, a coragem de assumir riscos. Ou irresponsabilidade. Não, mas eu vejo muito mais como coragem, cara, porque assim, eu sei o quanto as escolhas são difíceis. Principalmente quando você fala nesse sentido, né? Assim, que envolve uma coisa que você se questiona em relação até uma parte financeira, sustentável do negócio, né? E você fica assim, caramba, irmão. Só que ao mesmo tempo você tem que ter coragem para não ferir, né? A sua crença. Né? Algo que lá atrás você tomou uma decisão, e até quero voltar, aproveitando que eu falei aqui do lá atrás, vamos voltar aqui um pouco na sua formação, né? Assim, até para falar um pouquinho do seu background, né? Como é que tudo começou. Eu sempre puxo essa história assim, né? Para ver que, cara, os caminhos, né? Acho que como qualquer pessoa na vida, né? Ninguém nem sempre nasce com grandes privilégios, né? E a gente acaba buscando e tendo coragem, tendo disciplina, né? Enfim, são algumas ferramentas importantes para a vida para a gente conseguir realizar o sonho, né? E chegar ao sucesso, que, voltando naquela questão que a gente estava falando, que não tem só a ver, ou talvez nada a ver com dinheiro, é você, meu irmão, ser um cara principalmente feliz, né? Realizador, né? dos seus sonhos, né? Que a gente sabe que nós, como seres humanos, temos vários, né? Não adianta, assim, só estar feliz na parte profissional. Você tem que estar feliz no relacionamento. A amizade é uma coisa muito importante, né? Então, assim, como é que você construiu? Como é que foi lá o início, né? Eu sei que você é formado em biologia e que tem uma certa conexão com essa história. Mas como é que foi sua história lá no começo, ali? Aqueles primeiros pensamentos, né? Enfim, como é que... Fala um pouquinho da sua jornada aí. Cara, foi muito louco, bem lembrado isso, né? Porque eu nunca tive medo de ousar e sempre tive muita coragem. Então, vamos pegar meu pai, né? Com 3 anos de idade, um remador de elite, né? De remo olímpico, nadador. Era diretor da Escola Paulista de Medicina, amava o mar, se envolvia de maneira muito fácil com o mar, nadava bem, tudo morreu num acidente de barco afogado, né? Caramba. Então eu tinha 3 anos de idade. Então a primeira coisa que veio é o seguinte, eu tinha no DNA uma paixão pelo mar. Já vinha, meu caseiro me ensinando, com 6 anos de idade, me ensinando a remar canoa caiçara, e minha mãe arrancando os cabelos. Eu, quando ia pra praia em Santos, eu chegava com a água acima da canela, eu apanhava da minha mãe. Medo por causa do trauma que ela tinha tido com meu pai, né? E eu comecei a pegar... Rapidinho, esse trauma não te afetou em nada, assim? A questão do teu pai, ou do própria sua mãe também se alertando sempre do perigo do mar? Cara, eu acho que eu não fiz conexão dessa questão da minha mãe me alertando sempre em relação ao perigo do mar. Quando eu era criança, quando eu apanhava, quando a água passava da canela. Depois, mais pra frente, sim, eu tive que surfar escondido, comprar minha primeira prancha escondido, tudo que eu ia fazer no mar escondido. E quando eu abri pra ela a primeira vez que eu estaria no mar, foi quando eu comecei a fazer curso de mergulho. Aí eu fiz curso de mergulho, aí eu fiz Confederação Brasileira, depois virei instrutor, depois veio a PAD pro Brasil, me formei instrutor da PAD, aí fiz todas as especialidades, aí eu virei instructor, né? Então eu ajudava a formar instrutores, fiquei 20 anos nisso. Eu me lembro que o dia que eu desisti, que eu falei assim, não quero mais isso, não sei o quê, porque era muito mais hobby, né? Ganhava um dinheirinho ali. Minha mãe, imagina, você vai deixar de ser instrutor? Tenho o maior orgulho disso, só que lá atrás foi pega pra capar.
Então minha mãe, ela pegou confiança, ela passou, talvez se isso não tivesse acontecido, ela teria o trauma e a raiva do mar até hoje, que levou o amor da vida dela, né? E aí fui fazer biologia, não medicina, essa foi a primeira coisa, a família queria mais um médico, na família sempre foi uma família de médicos, minha irmã escolheu a psicologia, eu escolhi a biologia, me formei. Trabalhei no Instituto de Pesca 3 anos com pesquisa em peixe, né, em reprodução de peixe. Então viajava muito. E aí chegou aquela coisa, não tinha grana. João, você vai ser biólogo? Eu vi a minha orientadora, que era convidada para ir para fora do país, um nome, uma referência, tirando às vezes dinheiro do salário para comprar reagente, porque o governo não mandava a verba e ela não queria parar a pesquisa. Eu falei, não quero isso. Mas, João, se você largar a biologia, você vai ser o quê? Não sei. Peguei um dinheiro de 1 ano de uma bolsa da FAPESP, de um trabalho científico que eu desenvolvi, guardei esse dinheiro, falei, cara, vai fazer uma coisa que você nunca vai fazer na tua vida, porque você não vai ter grana para fazer. Mas vai fazer, que é viajar. Aí eu fui lá e falei, vou pra onde? Pegava onda, mergulhava, vou pra Bali. Peguei minha malinha, fui pra Bali com 2 amigos, sem falar inglês, sem falar porcaria nenhuma. Me lembro que eu voltei de Bali 1 mês e meio, 1 mês depois, com uma mala de mergulho que eu tinha até hoje, até pouco tempo, roubaram agora. A mala da Maris com um monte de estatuetazinha. Aquelas estatuetas de Bali custavam uma fortuna naquela época. Botei na sala da minha mãe em São Paulo, as amigas dela vieram, compraram. Em menos de 1 mês eu tinha a minha viagem paga e uma outra paga. Voltei para Bali 1 mês e meio depois. E aí eu comecei a falar, caramba, cara, tô vindo pra cá pegando onda, levando umas coisas, ganhando uma grana. Só que eu poderia parar aí, né? Aquela coisa que muita gente que vai pra Bali para nisso. Sim. Pô, vou lá pegar onda e trazer uns negócios e vender. Não, já comecei a ver ali um business. Comecei a mandar cargo aéreo. Me lembro eu chegando no aeroporto de Bali lá e os caras riam pra caramba. Eu não sabia o dicionário. Eles não sabem falar direito inglês, eu não sabia falar nada, né? Mas ficava lá horas para fazer o preenchimento dos formulários e mandar as coisas pro Brasil. Bom, no final de 13 anos, 11 anos que eu fiz isso, eu estava como um dos maiores importadores, né? Importando 12 containers por ano, fazendo gift fair. Aqui no Rio conheço um monte de gente que até hoje importa canga de Bali, né? O Chupeta, o Éden, uma galera aí. E aí tive que fechar o negócio. Me separei, era casado, voltei para casa da mamãe, já um homem. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a sentir uma coisa meio que de depressão que ia rolar. Falei, não. Fui fazer curso de budismo tibetano. Eu ia começar a fazer escalada de alta montanha. Um amigo meu me chamou para fazer corrida de aventura. Eu falei, cara, eu tenho grana para comprar equipamento ou para uma coisa ou para outra. Então vamos fazer corrida de aventura. E comecei a fazer corrida de aventura e essas provas de 400, 500 quilômetros. E eu que ia buscar patrocínio para a equipe, para poder bancar essas provas. E aí comecei, já gostava de esporte a vida toda. Comecei a gostar dessa coisa de sentar na mesa e com um projeto e vender. Fui fazer pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing esportivo, fiz lá. Fundei a Eco Outdoor e comecei a fazer evento e veio embora. Mas você vê quanto foi mudando. No meio do caminho teve dog walker, teve comprar e vender dólar. Mas eu sempre fui para cima das coisas, sempre com muita vontade, sem pensar se aquilo ia dar certo lá na frente ou dar errado. Não, é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui e vou fazer da melhor forma. E é do João. Não tem estudo, não tem, sabe? Não tem aquela coisa. É do João. Eu fui. E as coisas foram surgindo. E, aliás, André, eu falo muito isso quando as pessoas estão mal. Pô, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho trabalho, não sei para onde eu vou. Falar assim, cara, fecha uma porta, mas fica ligado. Vai abrir um monte. Fica ligado. A gente não é abandonado, cara. Não é abandonado. Pô, não tenho grana para comprar comida. Cara, logo ali na frente surge um amigo que te chama para fazer um trabalho junto, pra você ganhar uma graninha. Aí você já olha para... De repente você já tá reposicionado. Sim. Né? Se você tá atento, a coisa vai. Não tem... E eu acredito também, reforçando o que você falou, na questão energética também, né? Por isso que esse alimento da sua energia sempre em alta, né? Assim, é importante, né? E aí como é que talvez a gente busque? A gente fazendo as coisas que vão nos alimentar energeticamente, né, cara? O grande, eu acho que aí talvez... grande desafio nesse negócio, e talvez você possa falar um pouquinho também, porque você passou rapidamente sobre isso, é um tema que às vezes eu puxo, até porque eu acho legal ouvir de um cara como você, né, cara, com a formação que você tem, mas passar por um desafio que às vezes, porra, bate aquele receio, cara, e você começa a se sentir
pouco perdido e talvez venha aquele sentimento de angústia, de, porra, que pode virar uma depressão, né, cara? Eu tenho que lidar com esse momento. De alguma forma, várias pessoas que eu trouxe aqui para conversa, né, falam sobre esse momento. Eu mesmo, eu já tive, né, momentos da minha vida que eu falo assim, cara, eu nunca acreditei que eu ia estar num momento assim. Porra, meu irmão. Né, a gente olha assim para dentro e puxa aquele guerreiro, pô, sou casca grossa. Mas você, naquele momento, você se sente fraco. Né? E como é que você consegue passar, né? Como é que você consegue arrumar forças ou energia, enfim, para você continuar seguindo, né? Eu acho que, pelo que você explicou, você pode falar melhor, você buscou ali uma ferramenta que eu acho muito importante. Inclusive, eu acho que a gente deveria falar mais sobre a importância do esporte, né? Sobre a importância do cuidado, de saúde físico, mental e até espiritual, né? Você chegou a mencionar também essa questão da busca por uma coisa mais holística, né? O budismo, enfim, assim, o quanto é importante a gente cuidar. E voltando para essa questão até humana, né, cara? Nós como humanos, isso é muito importante. Esses fundamentos são muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? Para a gente estar feliz, né? Para a gente estar bem com nós mesmos e passar isso adiante, conseguir realizar e fazer as coisas. Cara, eu acho que hoje, eu nem gosto muito, assim, na verdade, de às vezes expor em determinados pontos o que eu realmente penso. Eu acho que o ser humano está extremamente raso. O ser humano está extremamente vazio. Você falou aqui de duas coisas que são importantes, né? A parte religiosa, de entender por quê. Né? Por que a gente está aqui? O que está rolando? Né? E a outra que é você estar fora no esporte, mas o esporte com todos os seus predicados. Talvez o principal dele seja se relacionar, conhecer gente. Sim. Que alimento gostoso você conhecer gente que, vamos voltar, que pensa de maneira diferente, né? Que é diferente, que te traz informação que você não tem. O que é se relacionar? O que é relacionamento? É troca. Um relacionamento acaba quando a troca acaba. E se esgotou. Ó, eu aprendi até aqui, você aprendeu até aqui, a gente está se relacionando e está trocando. Só que se a gente não vai aprendendo mais e não vai evoluindo, chega uma hora que naturalmente essa troca acaba. Essa descoberta em relação ao outro termina. Pô, era isso aí. E você naturalmente vai buscar outros. Por isso que a gente tem, às vezes, amigos que a gente fala, não, isso é pra vida toda. De repente, faz 10 anos que você não vê aquele teu melhor amigo do colégio. Não é que ele não é legal, ele faz parte da tua história, de vez em quando vocês vão se encontrar, mas por que você foi para um outro grupo? Porque você precisa ser alimentado com novidade, com pensamentos diferentes, né? Sim. Então você tem essas duas coisas. O que eu acho? Por que a grande maioria não busca? Vamos usar como ponto de referência só, porque tem muitos outros, né? A religiosidade, o esporte, que é saúde, etc e tal. Porque tá tudo bem eu ganhar aquela minha grana que eu ganho, eu pensar em mim, eu sair com a minha turma, eu fazer umas besteiras aqui, sabe? Eu poderia até me aprofundar, mas eu não quero. A minha visão é que o ser humano, no mundo, tá raso, né? Tá egoísta, tá primeiro eu e depois todo mundo, e segundo eu e terceiro todo mundo, né? Sim. O que é uma dó, o que é uma falta de olhar para o outro, o que é uma falta de curiosidade, de entender as diferenças. Eu falando com a Ana Pauloeba, que trabalha para o Paulo Lima, na revista Trip, que é uma amigona minha, eu fiz um podcast uma vez com ela, e a gente rema junto em São Paulo, conversando, né? E eu falava assim, Eba, eu tenho medo, às vezes, de determinados assuntos numa roda, eu tenho vontade de dar minha opinião, de falar, mas eu não falo porque eu fico com medo, né? Porque Sim. hoje, né, o caso máximo é a política, mas tem Sim. outras tantas coisas. É tipo que você fala um negócio, se a pessoa só pensa diferente de você, ela responde muitas vezes para você como se você tivesse ofendido ela. Né? Sim. Se você tivesse dado um tapa nela, sei lá. E aí me dá medo. E ela fala assim, falou pra mim, João, a gente tem que botar a nossa opinião da maneira elegante, da maneira educada, mas a gente não pode, porque a gente tá roubando da gente mesmo, né? De nós mesmos. E então o que eu acho? Religiosidade, energia boa.
você está sempre se melhorando, né? E sempre se doando mais, que é uma das coisas de qualquer religião, né? Amor, doação, ajudar, servir, né? Que eu acho que é uma palavra muito importante que você fala. Servir. E a outra, para que você possa fazer isso, você precisa ter gente próximo de você. Então, você estando no ambiente esportivo, você vai fazer corrida de rua. Quantas pessoas você não conhece? Só no grupo ali que você decidiu treinar, você já conheceu uma galerinha. Sim. Aí você começa a sair nas provas e começa a conhecer um monte de gente. O Aloha tem isso. As pessoas falam, cara, eu vou no Aloha porque eu encontro os meus amigos do Brasil. Que faz amizade, são 20 estados, cara. Então, é o fomento do Aloha Spirit. Sim. Ele é muito a cara de quem o criou, mas não crio nada sozinho, e de quem deu continuidade, todos que passaram por esse evento de qualquer maneira e que ainda estão nesse evento trabalhando, né? É você se relacionar. Conheceu gente, conviveu com gente, se deu o direito de ouvir o contraditório, né? E de expressar aquilo que você pensa e ser bem recebido, né? Se relacionar, acabou. Tá fácil viver, cara. Tá fácil viver. Aí vem a questão da energia. Você doou energia, você vai receber energia boa. Você pode até virar e falar assim, André, desculpa, mas eu não concordo com o que você falou. Eu penso dessa maneira. E você fala assim, cara, você não me convenceu. Você podia usar um argumento melhor, mas tá tudo bem. Vamos aqui, um dia a gente volta e senta de novo e fala sobre isso. Pronto. Por que eu preciso levantar dessa cadeira, virar as costas e ficar um mês sem falar com você para depois não pedir desculpa pro outro? E o legal, cara, e de novo, eu acho que você é um grande apoiador desse movimento. Eu acho que, porra, cada vez que a gente tiver esse movimento crescendo mais no mundo, acho que a humanidade ganha, né? Pensando alto, né? Pensando grande. Cara, o quanto o esporte é importante para isso, né? Você já deu aqui vários exemplos, às vezes trago até para a questão do dojo na arte marcial, né? Eu falo assim, o dojo, além de ser um lugar de muita conexão, é um lugar que você não tem muito preconceito, né? As pessoas não estão ali se julgando muito por diferenças, né? E tá todo mundo se respeitando. Acho que o esporte como um todo traz muito isso. Demais, né? Cara. Aí ele acaba essa questão ideológica e todo mundo ali vira uma grande comunidade, né, cara? Então, eu acho que isso tem um valor tão grande hoje para a humanidade, né, cara? E você vê o quanto isso é real, porque, assim, as pessoas se conectam. E eu vejo, né, por exemplo, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vejo as pessoas que entram na Canoa Havaiana e ficam viciadas naquele negócio. Porra, o que tem nisso, né? Que deixa as pessoas tão fascinadas, né? Então, assim, tem algum elemento ali que eu acredito ser reptiliano, que as pessoas, como seres humanos, ficam, cara, isso aqui, eu quero fazer isso todo dia, né? Então, isso é formidável. E a gente alimentar a humanidade com isso é demais. Eu acho que é o que o mundo precisa, né? No exemplo da canoa é ser aceito. A partir do momento que você busca um clube, boa parte dos remadores de canoa havaiana hoje são pessoas, boa parte, não existia esse número e vem existindo ao longo dos anos, pessoas que talvez nunca tenham praticado esporte algum. Talvez dê uma corridinha em casa. O cara foi pro mar e já foi recebido de cara por um clube. Depois ele foi recebido na canoa onde ele foi colocado para remar por mais 5 pessoas que estão lá para remar com ele. E depois ele começa a conviver com aquele universo, adquirir conteúdo e divulgar o conteúdo dele. Troca. E aí ele começa a viver num universo que ele vai falar, cara, tá demais, eu não vou nunca mais largar disso. O esporte tem isso, né? De maneira geral. Sim. Você estava falando do Jô, você estava falando pincelou, esbarramos aí nas artes marciais, né? Cara, eu me lembro de quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Foi com o mestre Flávio Bering, lá na Runner de Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Eu me lembro, já faz muito tempo, cara, que eu era um mundo machista, né? Hoje os homens se beijam no rosto. Naquela época que eu comecei, não faz muito tempo atrás, hein? Não. Sim. E eu entrei lá e fui recebido por uns caras que me escovavam, né? Malvados ali na hora do rola. E depois todo mundo saía se abraçando e dando um beijo no rosto. Foi a primeira vez que eu beijei um homem no rosto, foi no jiu-jitsu.
Eu me lembro das mulheres que ousavam ir treinar naquela época e tinha muita coisa, você vai lá, os caras ficam se esfregando em você. Não é um respeito incrível, Sim. né? Cara, se a gente fosse falar de esporte, falar de cada modalidade aqui, na água, em terra, a gente ia ficar trazendo cada elemento tão incrível de o quanto o esporte, porque a gente conhece o esporte como ferramenta bacana, como indispensável, daquelas coisas triviais e importantes que a gente ouve. Esporte é saúde, esporte é não sei o quê, esporte é isso, aquilo. Mas tem tantos pequenos elementos em cada modalidade esportiva, como esses dois que eu dei aqui em relação ao jiu-jitsu, né? Uma experiência pessoal. Total. Que às vezes você nem percebe, mas você foi lá, você deu um beijo no rosto de um homem naquela época, trazendo de novo. Ou você foi lá lutar com um monte de homem porque você é uma mulher e ousou fazer jiu-jitsu. Ou você foi a menina e foi jogar futebol e deu um drible num monte de moleque e foi você que marcou gols. E você sai de lá sendo tratado de uma pessoa normal, né? Sim. E que cara, olha o alavanque que isso não dá, né? Total. Então essa é a ferramenta esportiva. Sim. E ela assim, é fenomenal, né? Assim, hoje, cada vez mais eu entendo isso, né? Assim, trabalho com isso, acho que é um dos grandes projetos. E tento colocar essas ferramentas, esses fundamentos, né? Porque assim, é muito importante, como a gente falou aqui, para a humanidade, cara. Acho que as pessoas entenderem, dar o valor, que seja, às vezes, né? Lógico, eu puxo muito para essa questão das artes marciais, né, mas tenho muito essa conexão com os esportes de mar, e eu acho que o esporte de mar, principalmente de mar, lógico, é o que eu tenho experiência, mas ele também traz uma outra conexão e uma outra sensação que é única, né? E você pode falar disso daqui a pouco, porque é justamente o que eu quero entender é como é que você passou de corrida de rua para a visão e voltar, né? Porque assim, quando a gente vai para sua história, né, você teve essa história conectada ao mar, e ela volta, tanto acho que na sua infância, como quando você começou a estudar, né? Você falou que você fez um trabalho, né? Que estava envolvido com o mar, com a pesca, enfim. Mas você volta, sai da rua, da cidade, volta pro mar, tendo de novo uma visão visionária de que estava surgindo ali um movimento muito forte, que só ia crescer, que enfim, que tinha um propósito seu ali por trás, né, de uma crença que aquilo ali era uma coisa que você tinha que se envolver de alguma maneira. Tem alguns pontos aí. Primeiro, uma coisa que eu não me conformava. Como é que a gente tem corridas de rua com milhares de pessoas e a gente mora num país com 8.000 quilômetros de costa, com um monte de gente que está no mar praticando esporte, e a gente não tem um grande evento esportivo? Vou parar aí, você pode responder, porque, de novo, esses só são os questionamentos. O mar é um ambiente muito mais difícil, certo? Isso talvez seja uma das não, tem as barreiras. Claro que você também analisa quais são as barreiras. A gente sabe disso, né? As pessoas têm um pouco de receio do mar, e deve ter, lógico, respeito, inclusive de quem tem uma experiência no mar, entende isso, né? Mas isso é uma primeira barreira, né? Isso é um primeiro desafio de você colocar pessoas para dentro da água. E aí, quando você coloca essas pessoas, tô falando coisas que eu observei através do Aloha Spirit, que nos próximos anos elas podem mudar. Você tem uma pessoa... Então vamos pegar uma pessoa que não tem o hábito de ir pro mar, que tem medo, que tem um certo receio, não sei o quê. A partir do momento que ela se ambienta, passa a treinar, passa a ir num evento, ela é o melhor soldado que você tem. Porque ela passou por todo o processo e vai chegar para um monte de outras pessoas que talvez tenham a mesma sensação que ela tinha de medo, de receio, de incerteza, e vai falar, vamos! Sim. Porque é legal. Então a primeira coisa é a quantidade de pessoas que podem ir para o mar, sim, num país com 8.000 quilômetros de costa. E a segunda coisa é o que você bem falou no teu comparativo com a corrida de rua especificamente, né? Não tanto a corrida de montanha. Que você estar no mar tem uma questão que você precisa se adequar, entender, fazer boa leitura, interagir com tudo aquele balanço. Sim. Você tá ali no meio.
Nossa, que papo muito louco. Esse cara tá falando. Você tá entre marés, você tá entre vento, você tá entre mudança repentina. Você pode fazer uma escolha onde você vai ser favorecido no teu esporte, você pode sofrer muito e ser extremamente desfavorecido. Então você passa a conviver com o mar. Para eu bem conviver com você, eu tenho que saber e entender e aceitar os seus balanços. A sua personalidade, né? Aonde você fica bravo, aonde eu consigo acessar melhor você, aonde não. Então, você é um mar. Você está no mar e você ser favorecido, você ter prazer ou desprazer no mar, está diretamente ligado como você vai enfrentar e vai aceitar, estudar, se aprofundar, né, a realidade desse ambiente. Que balança, que corre hora para um lado, que outra hora corre para o outro, né? Que é profundo, às vezes é raso, né? Que tem outros indivíduos ali, né? Não é só você que está ali, que tem um monte de coisa, que é 70% do planeta, que é líquido, água, que você viveu numa bolsa dessa durante 9 meses. Né? O que é a água? A água é coisa pra caramba. Olha a crise hídrica que a gente tá vivendo agora. Como é que afeta o todo, né? Tudo, cara. Tudo. Economia, as pessoas. Você às vezes não vê, mas você tá afetado, cara. Total. Né? Bom, pra resumir, a importância que a água tem na nossa vida, não só... Estamos falando de esporte, mas parte disso que eu acabei de falar, a gente viveu 9 meses numa bolsa de água. Sim. Né? Depois a gente saiu disso daí num planeta com 70% de água. Eu volto para duas coisas, eu acho que fundamentos importantes do teu negócio uma que é a energia. O mar tem uma energia impressionante, né? Quem convive, né? E essa pessoa, eu vou falar de outro ponto, eu acho que você falou no início, eu acho que o seu evento é muito inclusivo, assim, você traz as pessoas, você inclui pessoas, uma atmosfera às vezes, como você usou como exemplo, nova, né? Nova, mas ao mesmo tempo ela faz parte do nosso ecossistema, né? De uma maneira assim, desde o início. Né? O mar tem um importante ser humano muito grande, né? E você pegar talvez alguém que não tenha uma experiência tão íntima como a área e colocar, isso é uma descoberta, demais, é um novo mundo. Total. E essa conexão com o mar e tudo que ele nos ensina, como você falou aqui, isso aí assim, acho que é uma outra história que vem atrelada com tantas coisas, né? Eu mesmo tive a experiência, né, cara, de fazer um documentário contando um pouquinho dessa história. Esse documentário foi pro mundo, acabou ganhando alguns prêmios, enfim, assim. Mas foi por isso, porque assim, eu acho que o mar, de uma maneira muito simples, cara, ele tem tanta força, né? E a gente que convive também vai ver isso que você falou um pouco, um dia que tá um céu maravilhoso, aquele mar tranquilo, né? Claro, e outro dia, meu irmão, aquele vento, aquele mar difícil, água gelada, enfim, assim. Então, ele traz várias conexões de várias sensações pra gente, né? E que é tão humano isso. E a sensação da observação externa. Mas quando você está no mar tranquilo e no mar bravo, que às vezes você pode estar nele, aquilo que eu falei, que a gente aplica muito na relação humana. Você saber entender e saber lidar. Você não vai estar num mar que você não sabe lidar com ele. Você não vai entrar num mar de 10 pés se você não sabe o que você vai enfrentar para varar, para estar lá, para tomar o caldo. Você tem que estar preparado para aquilo. Mas você tem que entender que é aquilo. Sim. Né? É compreensão daquilo e saber lidar com aquilo. Vai ser prazeroso quando você estiver no mar de brigadeiro. Vai ser desafiador, porque o ser humano gosta de vencer desafios, quando você estiver no mar num dia em que o mar não está tão alegre assim, né? Sim. Então o temperamento dele ali, Netuno tá meio bravo, não sei o que, pum. E se você chega lá respeitando, dá licença, eu sei o que eu vou fazer, você sai de lá com o seu desafio vencido. Exatamente. Pessoal. Que é uma outra coisa que eu acho que você traz também, de certa maneira, né? Que é uma questão também importante, né? Para os fundamentos,
que é essa coisa do desafio, né? Da gente colocar desafios, a gente superá-los, né? Ou se preparar para isso, né? E a gente até coloca na mesa essas questões, o quanto o evento, ele não é só no momento, né? Toda a preparação, todo o treinamento faz parte daquela experiência, né? E é uma experiência muito rica, porque dentro do que você falou, é a hora que a gente se conecta com pessoas, é a hora que a gente se conecta, inclusive, eu acho que tem uma coisa no esporte aí, principalmente esse que a gente está falando, né? Os esportes de mar, né? Se você nada no oceano, cara, além da energia, é uma viagem de autoconhecimento animal. Em que você sente a sua respiração, sente seu batimento, você está conversando com você mesmo o tempo inteiro. Né? A quantidade de pessoas, eu sou um caso, que falam que não conseguem meditar. Vou sentar aqui agora, vou fazer tudo, a posiçãozinha, põe a almofada, respiração, nariz, pá. Cara, não consigo. Tem gente que não consegue. Eu sou um que não consigo. Cara, entra no mar. Que nem você falou agora, cara, vai nadar, não sei o quê. Eu uso muito esse exemplo quando eu faço travessia. Há muito tempo, ontem eu falei pra Noa, falei assim, olha, eu tô pensando em fazer aquela travessia que eu não fiz no ano tal. Ela já até olhou pra minha cara assim. Às vezes eu tô remando, André. Começa a remar. Né? Essa que eu pretendo fazer é Brasil-Uruguai, né? Remando de caiaque oceânico. Você começa a remar, aí você fala, tô aqui no Joá, tô aqui. De repente, eu começo a pensar na vida, eu desligo. Sim. Quando eu ligo de novo, eu já tô há 2 horas remando. Isso acontece comigo, é muito comum. Eu olho e falo assim, caramba, onde é que eu tô mesmo? Não é que você dormiu, nada disso, não, você só desligou. Quantas não foram as vezes que eu tive que olhar no mapa ou no GPS, um caso ou outro, para fazer, putz, eu já deu 2 horas, então 2 horas a velocidade de tanto, eu tô mais ou menos por aqui, esse é o morro tal, tô aqui. Por quê? Porque eu desliguei. Porque eu comecei a meditar remando. Isso é muito louco. E tem muitas pessoas, eu tô falando isso por causa do que você falou, que sai para nadar no oceano diferente de piscina. Sim, total. O cara tava pensando nas coisas dele, isso aqui, não sai outra pessoa diferente da água. Total. E aí você falou outra coisa também importante, né, cara, que eu acho que pro mundo de hoje, a gente falou muito dessa questão da tecnologia, da aceleração, né, mas o esporte de mar também traz um pouco dessa tecnologia de uma maneira legal, né, assim, né, de você falou agora do uso do GPS, né, o quanto também a tecnologia acopla, né, a uma coisa que é muito primitiva. Então você tem essa junção de uma coisa tecnológica com uma coisa muito primitiva, né? Então isso é legal também, né, cara, que você traz inclusive uma expansão aí de limites, né, de você poder talvez medir, de talvez se planejar, de talvez trazer mais segurança. Então tem muita coisa atrelada a isso, né? É opção, é caminho sem volta. Então, por exemplo, tecnologia tá aí, né? Você escolhe navegar pelas estrelas ou você escolhe navegar, e os dois são legais, né? Sim. Escolhe com os equipamentos. Você pega, por exemplo, no Aloha, você escolhe ir no evento físico. E hoje a gente, com o canal de TV Aloha Spirit TV, que a gente está transmitindo as provas, a gente leva o mar para a pessoa em casa. Sim. Olha que maneira sagaz de você também pescar uma nova pessoa para o esporte, né? WSL, Mundial de Surf, a maior parte, eu não tenho estudos, eu escutei isso já uma meia dúzia de vezes, por isso que eu tornei meio que verdade e não duvido. A maior parte das pessoas que assistem não pegam onda. Sim. Elas gostam, né? Quem assiste Fórmula 1 não corre de Fórmula 1. Sim. Né? É a coisa da emoção, de você trazer o ambiente do esporte para dentro da casa da pessoa. Né? Então eu acho que o Aloha Spirit já se consolidou, por exemplo, como um evento físico, vai continuar sendo cada vez melhor, mas no ambiente eletrônico, vamos chamar assim, ou digital, seja lá o nome que queira dar, ele tem que levar para dentro da casa da pessoa a emoção com o mesmo tratamento. Com um tratamento respeitoso. E aí é mais difícil, eu acho. Porque você pega nas primeiras transmissões que a gente está fazendo, por exemplo, você tem, cara, o hater, tem um monte de nome esquisito aí, né? O cara que fica postando propaganda, o cara que fica falando besteira que você tem que mediar. Sim. Então você começa a lidar com uma outra realidade que não é a do evento físico. E você vai aprender com aquilo, entendendo a pessoa, porque você não pode ser vencido por isso. Você vai vencer, você vai persistir, porque a sua meta é levar
boa experiência para quem está em casa a fim de assistir aquilo. Né? Legal, porque você ficou muito... não vou falar preso, mas enfim, você acreditou, né, que essa experiência poderia ir além, aproveitou esses canais tecnológicos, né, assim, para difundir isso de uma maneira... Hoje o canal mídia do Aloha, ele é um canal fortíssimo dentro da marca, né? Não só com as transmissões do evento, que já é, assim, acho que você é pioneiro nesse negócio, né? Mas levando, através do canal, informações e, novamente, não só de eventos, né, ou de competições, mas desse universo. Desse universo da água. Né? Então, assim, eu acho que vem com o propósito de informar, de educar, de trazer cultura. Então é muito legal, cara. E, inclusive, quando se fala de mídia, eu acho que assim, você tem uma responsabilidade, uma importância muito grande hoje, né? Em que a gente volta a falar essa coisa de informação e tudo mais. Cara, que informação de saúde, de bem-estar, né? De conexão, de informação e de educação, né? Que a gente tem de uma maneira muito verdadeira, né? Assim, porque eles são apaixonados por essa vida, né? Essa vida de saúde, né? Essa vida que você, enfim, voltando para o teu propósito, quis colocar para fora de alguma forma. O Aloha Spirit Media, ele tem na minha cabeça, né? Mas ele tem passo a passo. O primeiro passo já está quase sendo atingido, né? A primeira meta. Uma quantidade razoável de pessoas fiéis ao canal, seja na parte de texto, leitura, ou seja na parte de vídeo, imagem, Instagram e YouTube. Não são nenhum, são números normais, ainda não é nada bizarro. Mas dentro desse segmento já é bastante representativo. Né? E quando você cativa essas pessoas, você se permite a falar um pouco mais sobre o mar. Porque o nosso público, basicamente, o principal era stand-up. É como muda o mar. Né? Agora o stand-up deu uma recuada, ele vai voltar. Mas aí, bum, veio o VAA, que estava lá antigamente um pouco para trás. Então você vê muito mais adesão das pessoas dessas modalidades que estão mais à frente, né? E você deixa um pouquinho de falar. Só que esse é um primeiro cuidado. Você tem que ter conteúdo para todo mundo. Então, por exemplo, a gente está para fazer uma competição de apneia transmitida ao vivo pela Aloha Spirit TV. A gente está criando. Para quantas pessoas? Meia dúzia de gato pingado? Quantas pessoas praticam, né? Com todo o respeito à modalidade que eu já pratiquei, né? Sou mergulhador. Né? Mas, cara, por que eu vou ficar só atento àquilo que vai me trazer tantos views, tantas pessoas? Não, eu posso ter isso somado a essa meia dúzia. Que os dois somados vão ser um número maior. Até porque, João, quando se fala hoje em apneia, né? Assim, eu acho que é uma coisa tão importante, né? Porque mexe com respiração. Total. Mexe com muita coisa. Eu acho que inclusive, se você não for fazer uma prática competitiva, mas talvez como parte do seu treinamento, né, é uma coisa que, quando você... Aquela coisa de você levar informação, educação e tudo mais, porra, cacete. Assim, por que não plugar mais um tipo, né? Ou mais alguma coisa que possa te alimentar, né? Ou trazer informação que vai somar a tua vida como um todo. E que vai levar novidade para aquele cara daquela modalidade que mais bomba. Fala, pô, a apneia, os caras falam muito isso, né? O treino da apneia é excepcional para a forma física, né? Para o seu aeróbico, principalmente, para o equilíbrio emocional. E que depois te gera uma confiança que vai te fazer não só a performance por causa da parte fisiológica, mas da parte de cabeça. De cabeça. Né? E que isso é unânime para qualquer modalidade. Todas você precisa disso para você se dar bem. Então você tem esse universo dos esportes. Aí você tem o quê? Quais são os próximos passos do Aloha Spirit Media? Pô, se a gente está falando de esporte, se a gente está falando com gente, se a gente quer que as pessoas estejam bem, vamos falar de espiritualidade, vamos falar de boa alimentação, né? Vamos falar de yoga, vamos falar de outras coisas, vamos bater papo sobre energia, né? Bota lá, hoje, sexta-feira, quinta-feira, às 8 da noite, o que tem? Lá tem sempre um programa falando sobre energia, sobre troca. Vamos debater
em alto nível, já que se pouco vê, infelizmente, isso no universo de maneira aberta, vamos em alto nível ali falar das pessoas, falar de ser humano, falar com pessoas diferentes sentadas, mas conversando em alto nível, né? Vamos falar de, sim, tomando muito cuidado, e não sei nem se esse seria o papel do Aloha, mas você vê, já vou avançando, né? Porque, vamos falar de diversidade, vamos falar de preconceito, mas sem essa fala pesada que é hoje, né? Já dividida, vamos trocar ideia. Isso aí. Pô, cara. Total, e eu acho que outra, agora entrando nesse tema, que eu acho que é um tema tão importante, que a Aloha também já abraçou com muita propriedade, que é o tema ambiental. Isso não vai dar para largar. Então, essa discussão, né, e essa energia que você tem colocado, inclusive, nisso, porque a gente vê o quanto é importante e a gente vê também o quanto isso está sendo transformado, né? A gente vê o mar de antigamente, a gente vê os praias de antigamente e a gente compara com agora e a gente vê que está tendo uma transformação e isso nos preocupa, né? A gente está vendo essas coisas acontecerem, né, e a gente sabe que a gente tem que criar alguns movimentos, né? André, como é que você vai fazer um evento que é o maior do mundo num ambiente aquático e não se importar com algo tão crítico que está acontecendo agora? E essa ideia de tomar algumas posturas no Aloha veio de uma coisa muito simples, mas triste, de você ter atletas, alguns até quando eu vi a cena eu até conheço, de você ver atleta, tipo com a latinha do Red Bull, sei lá do que, ali do lado, né, tomando areia, vendo a prova que tá acontecendo, e aí vai aquela coisa só abaixa assim, bota do lado do pé na areia, assim, tipo, olha que eu sair daqui eu vou pegar. Não pega. Você vê atleta enchendo, pré-prova, o camelback com água, aquela garrafa plástica, ele larga no pé da árvore. O cara que fala a todo momento que não realmente é um absurdo plástico no planeta, é um absurdo como o mar está poluído, eles fazem isso de maneira descuidada, às vezes sem querer, o que já está errado. Sim. E às vezes tipo assim, tá tudo bem, eu só deixei uma garrafinha aqui na minha vida inteira, tá errado. Sim. Então como é que eu tenho uma ferramenta dessa? Como é que eu tenho um evento que é o maior do mundo e cabe aqui dizer que não foi ele que se autoelegeu o maior do mundo, né? Num determinado ano, Chris Parker da Sup Racer veio para cá, conheceu o Aloha, ficou de cara, ele lançou isso lá fora. O Aloha Spirit é o maior evento do mundo, pelas métricas, né? Sim. São diferentes métricas, né? Então, como é que eu tenho isso? Hoje eu converso com atletas de fora. Tem atletas de fora. A Fiona esteve no Aloha, que é a número 1 do stand-up paddle no mundo, voluntariamente, veio junto com a Aline Arzaka, que estava morando fora, vendo as duas. Gente da Argentina, do Uruguai. Como é que eu vou ter um evento desse, que é influenciador, que causa boa experiência às pessoas, simpático, influenciador? Então por que eu não vou aproveitar isso e não vou influenciar eles de uma maneira legal em relação a esses descuidados? Cara, a gente não vai usar mais plástico, né? Até o ano passado a gente estava usando 80% reduzido e 20% nos nossos cálculos ali, né? Mas o pouco que tem de matéria-prima de petróleo, etc., a gente não pretende mais usar. E a gente quer uma maneira legal de que isso seja sustentável. A partir do momento de implementado, para sempre. A gente contratou uma consultora do Sebrae, que é paga, que vai no Aloha já desde 2018, que pega toda essa cadeia. O cara vai fazer a montagem na segunda-feira da estrutura do evento, que vai ser no próximo final de semana. Ela já ligou para a empresa, ela já sabe que o almoço dos caras chega a 1h da tarde em quentinhas de isopor. Não entra isopor nem na fase de montagem. Um pequeno exemplo, né? E agora vamos falar de energia, né? Os eventos são alimentados por gerador a diesel, né? Tudo bem, eu não vou virar as costas para isso porque eu também tenho necessidade de energia, mas pera lá, o que dá para fazer? Vamos começar a pensar em alguma coisa de energia limpa? Sim. Então, quando você começa a mostrar esses caminhos e você mostra que é possível, né? Pô, aí o outro teu que é concorrente está fazendo, que bom, atingiu o meu objetivo. Porque o objetivo é ser uma referência, não ser eternamente enaltecido como o evento que começou tudo, dane-se. Mas que eu já vou ficar muito feliz. Todos nós do Aloha ficaremos muito felizes quando a gente vê todos os outros eventos falando assim, cara, o cara tá fazendo, nós vamos ter que fazer. Sim. Nem que seja empurrado, mas ele vai ter que fazer. É legal, e você tem muito essa cabeça, eu sinto muito isso em você, né? Assim, que
de certa forma, cara, o que a gente quer, e quando você fala disso, é que a comunidade como um todo tenha consciência, né? Se os eventos forem melhores, se os eventos tiverem esse cuidado, porra, que bom, É, né? é isso. Parece que é tão difícil entender essa questão do plástico. Às vezes eu fico meio... Mas tudo bem. Esse é um assunto que às vezes eu perco o controle. Gentilmente, mas eu perco o controle. Porque, cara, mexe muito com você, né? mexe, cara, mexe, sabe? Eu não consigo, eu olho e não tem casta. Não é dizer assim, são os pobres, são os ricos. Todo mundo, cara, a galera empurra pra baixo do tapete mesmo, né? E não pode. Estoque pesqueiro no planeta tá indo pro saco. Né? Se você jogar aí no Google, você vai ver um monte de vídeo falando, tá acabando o pescado, tá acabando. Sim. A gente tá passando redes aí pra tudo quanto é lado. Né? E aí? Tô falando, falamos do plástico, da poluição, falamos do estoque pesqueiro. A gente pode falar de um monte de outros problemas que vão influenciar no mar, na água, Sim. né? E, então tem que fazer cada um passar por essa passagem nossa, que é, e que no meu entender, dentro daquilo que é a minha religião, que são várias que eu vou juntando e vou formando a religião do João, né? O espiritismo, o budismo, vem de uma família católica, né? O kardecismo, né? O espiritismo kardecista, e se fosse outro, tudo bem, né? Mas, cara, você tá aqui de passagem, e você tá aqui, para receber uma nota. Porque a hora que você chegar lá com o teu boletim lá em cima, ele vai pegar DP, né? Eu não quero pegar DP, cara. Eu quero ir pro outro lugar. Quero ir embora, cara. Quero ir embora. Sim. Não, é legal, porque realmente, assim, e até ligando agora, talvez num tema acho importante também pra gente falar um pouquinho, né, cara, assim, é a liderança, né? Você acaba liderando aí um movimento, como a gente já falou aqui em vários exemplos, né? E como é que é esse espírito de liderança, né? De ter um negócio, de ter uma marca em que você tem, a gente já falou aqui de alguns braços que envolvem pessoas, desde pessoas internas, que você tem que ter a liderança, né, para comandá-las ou para passar as missões, e seus clientes, né? E que muitos reconhecem, inclusive eu dei o meu exemplo ali como, porra, esse é o cara que eu tenho que falar para reclamar alguma coisa. Né? E você tem que... Como é que você adquiriu esse espírito de liderança, né, cara? E como é que você conduz isso no dia a dia, inclusive evoluindo, né? Pois é, eu acho que vem da base primeiro. Minha mãe era uma boa líder, uma líder bastante rigorosa. Apanhei de cinta pra caramba. E você ser um bom líder, que eu acho que eu tenho muito a melhorar, depois vou até explicar por quê, mas você ser um bom líder está mais uma vez ligado a você saber que você nasceu com 2 ouvidos e uma boca. Escute mais, fale menos. Se você der chance de escutar os outros e de realmente falar assim, olha, tudo bem, eu sou aqui o CEO, né? Mas vamos ouvir. Não, mudei de opinião. A tua ideia é excelente. Né? Ouvir. Se você deixar a pessoa praguejar, falar até o final para ela aliviar, e aí você virar e falar assim, mas eu acho que você está errado. Você já deixou ela aliviar todo aquele peso que se você cortasse ela no meio. Você ter esse senso, essa sensibilidade, né? É você ser um bom líder. E aí, o que vem no resumo? O resumo é, você ser um bom líder é você ser uma pessoa do bem. É você inicialmente olhar para as pessoas e depois, finalmente, dizendo, somos todos iguais. A gente só tem argumentações diferentes, pensamentos diferentes, achamos de uma maneira diferente, mas aí tem uma hierarquia que fala, mas está decidido, é assim que todos nós vamos fazer. E independente de essa minha posição final ser contrário àquilo que você sugeriu, nós somos um time. Então agora, nesse momento que a decisão for essa, você vai pegar essa como se fosse a tua sugestão. Mesmo sendo, e vamos até o final. Então, isso de você ser líder é muito importante. Aonde que eu te falei que eu tinha um adendo a fazer? Quando eu fiz a pós-graduação, eu me lembro que uma professora minha de gestão, a matéria é gestão de pessoas, um negócio assim, ela virou e falou assim para mim, na sua empresa você não deve ser a pessoa que vai lidar com os outros, com os seus funcionários. Aí eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você é muito frouxo.
Porque eu sou. Esse é o defeito da minha liderança. Eu sou muito democrático. Estou melhorando. Sim. E eu sou democrático porque eu trabalho com pessoas que lá atrás eu tinha dificuldade de falar não para essas pessoas. Né? Olha, eu acho assim, não, mas olha, porque você sempre tem pessoas na tua hierarquia, abaixo, né, da sua, que argumentam muito bem. Sim. E que vão até o final, e são persistentes. E eu tinha uma coisa lá dentro que depois eu aprendi o que era, que é, pô, eu não quero deixar essa pessoa triste. Né? Então o que eu fazia? Eu não concordava, mas eu falava, então vamos fazer do teu jeito, mas olha, responsabilidade é sua. Se não der certo, nós vamos sentar aqui e a gente vai conversar. Mas eu já sabia que não ia dar certo. Isso não é ser um bom líder, né? Um bom gestor. Né? Porque é você saber dizer não também. Hoje, Sim, eu acho que mudei é mais do que bastante dizer isso. não, eu acho que você falou um pouquinho antes sobre isso, né? O que eu acredito é você ter o poder de falar, ó, tudo bem, escutei todo mundo, como você falou, mas eu tô decidindo. Hoje eu né? tô assim. Hoje eu tô aqui, é o certo. Então, que assim, é o você certo. tomar a decisão. Agora, eu acho, né, e tudo que eu conheço aqui de você, do teu time, né, você tem um time, cara, incrível, né, e voltando para a questão de energia aqui, porra, olha a energia que esse time coloca, né, e a gente sabe que é um time pequeno pro tamanho do negócio que é, né, e eu acho que você é um grande exemplo também, porque você é um cara que faz, você é um cara que vai lá, se não tiver jeito, você vai meter a mão, você é um grande exemplo desse time, né, então eu acho que Não é que isso tem a ver, que você falou? total. Porque assim, o Aloha foi sendo criado, foi crescendo, com o João lá atrás, cavando buraco para montar tenda. Sim. E depois ele era o juiz, depois ele era o cara que fazia a locução para premiação. Então, tem muita gente que está no Aloha desde o começo, atleta, comprador, né? Sim. Que acompanhou isso. Então não é o cara que está ali atrás, né? É o cara que já passou por tudo, eu já fiz tudo no evento e ainda faço quando precisa, né? Total. João, estamos chegando aqui no fim, aqui a gente até já passou um pouquinho do tempo, né? Que eu tento colocar um tempo limite aqui para também não ficar um negócio gigantesco, mas porra, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira aqui conversando, porque tem muito conteúdo, como eu falei desde o início, né, da conversa. Sou um cara que eu trouxe aqui para a mesa por isso. Acho que é um cara que inspira muita coisa legal, um grande exemplo aí, né, como empreendedor também. Mas vamos falar assim rapidamente para a gente fechar aqui nossa primeira conversa. Planos para frente, cara. Né, a gente está construindo aqui um novo projeto aqui, né, o que a gente está chamando de rebranding, né, mas planos para frente, 2022, a gente teve um desafio grande aí de 2 anos praticamente parados, né, cara, travaram os eventos, inclusive é uma coisa que você pode falar também, como é que foi o desafio de passar por esse momento tão difícil, né, para esse setor, né, e as coisas retomando agora, e acho que isso aí é uma grande oportunidade, inclusive, porque tá todo mundo precisando, né, dessa energia, como você fala. O evento, essa pandemia, ele pegou a fragilidade que foi da pandemia, né, que foi um momento difícil para todo mundo, e ele está tentando transformar, que é uma coisa que eu aprendi, potencialidade. Então, na verdade, o que o Aloha Spirit teve foi tempo para olhar para dentro das suas deficiências, né? E decidir melhorá-las, porque elas existiam. Depois posso citar algumas aqui. Esse tempo que a pandemia nos deu e o que ele já fez por todas as pessoas anteriormente, ao longo dos anos, nos deu a tranquilidade de trabalhar sem precisar voltar na correria, porque a gente sabia que a gente não ia ser esquecido. O grande medo de uma marca, de um evento, é 2 anos sem realizar, as pessoas esquecendo como você era legal. Não, o Aloha não foi esquecido. Então, durante esses 2 anos que ele ganhou e que ele não foi esquecido, ele está passando por um processo todo que a gente chama de rebrand, né? De entender qual é o DNA dessa marca, qual é o propósito dessa marca, com quem e de que maneira ela quer falar. Não comercial, de verdade, verdadeira. O que é o Aloha Spirit, né? E aí a gente teve esse tempo para ver alguns gargalos. Um deles que eu falo sempre para você. O Aloha é o maior evento do mundo. O Aloha é um evento super bem estruturado.
O Aloha é um evento que recebe gente pra caramba, entre 1.500 a 2.000 atletas, fora 1,9 acompanhantes por atleta. Então a gente está falando de 4.000, 5.000, quase 6.000 pessoas direto, né, pro evento, por cada cidade aonde ele passa. E ele não se comunicava bem. Ele não, às vezes até um pouco tipo assim, não, tá tudo bem, o Aloha é isso aqui, quem quiser vem, chega aí. Mas não pode. Um negócio não pode ser desse jeito. Então a gente teve o tempo para observar e falar, nós não nos comunicamos. Tem muita gente que já deveria saber do que é o Aloha Spirit que não sabe. Sim. Você sai aqui no Rio de Janeiro, você vai ter muita gente que sabe o que é o Aloha Spirit. Mas tem muita gente que não sabe o que é o Aloha Spirit. Sim. Então, pegando isso como exemplo, a gente teve esse tempo de pandemia para voltar com o Aloha Spirit muito mais Aloha Spirit, né, além do que ele já era, né? E contando com a sua ajuda e sua expertise aí, a gente vai voltar incrível. Legal. Eu sou muito honrado, como eu falei aqui, de fazer parte, não só desse projeto, mas de estar junto contigo, que, como eu falei, é um cara inspirador. E muito grato aqui, novamente, ter você aqui. A gente está aqui presencialmente aqui falando, né, assim, de uma forma energética muito valiosa. E obrigado aí por dividir aí suas experiências, suas visões, né, de maneira muito autêntica, sincera, e por ceder esse teu tempo aí precioso aí pra gente. Que isso. Obrigado, irmão. Eu que agradeço aí. Obrigado. Show. Valeu. E pra quem curtiu, aperta o sino. E esse é mais um episódio aí do Pura Connection. Vamos com tudo.